Quarta-feira com times brasileiros em campo pela Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Você confere agora no placar da rodada com Léo Bianchi. Boa noite, William. Olha só, uma quarta-feira internacional com Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Vamos começar então com a Copa Sul-Americana, porque foi o jogo mais movimentado com 7 gols. Lá no Chile, o Palestino recebeu o Flamengo e o Flamengo saiu na frente com o Hever. Um gol meio que sem querer, uma perna atrapalhou a outra, mas no fim acabou ajudando 1-0 para o time do Flamengo. Só que o Palestino chegou ao empate com o Joaquim Romo nessa batida firme na entrada da área, 1-1. Olha só na repetição. O time do Palestino conseguiu a virada com Vidal, bobeira na defesa do Flamengo e ele completou sozinho dentro da pequena área. O Flamengo não desistiu, continua em cima nessa jogada que você vai ver, parece um lance de rugby. A bola vai sobrar para o Berril, ele bateu firme para deixar tudo igual, 2-2. O Flamengo vai conseguir a virada nessa jogada com Leandro Damião, golaço de letra, categoria do Leandro Damião, 3-2. O Flamengo ampliou com Rafael Vaz, 4-2 para o Flamengo. O Damião desviou e o Vaz completou. E aí o Everton Ribeiro foi puxado dentro da área, pênalti. O próprio Everton Ribeiro cobrou, fechou o placar, 5-2. Os times voltam a se enfrentar no dia 9 de agosto pela Sul-Americana. Sul-Americana que continua nessa quinta-feira com a participação do Sport, joga contra o Arsenal de Sarandi da Argentina. Libertadores da América, a gente começa a conversar agora sobre a Libertadores, que nessa quinta-feira tem Nacional do Uruguai contra o Botafogo. 3 jogos nessa quarta. Vamos acompanhar os gols então, começando com o jogo do Atlético Mineiro, que foi jogar contra o Jorge Wilstermann lá na Bolívia. O único gol da partida foi marcado pelo Álvares. Nessa jogada, ele deu uma meia bicicleta, uma puxeta, fez um belo gol. O único gol da partida então, 1-0, placar final. As equipes voltam a se enfrentar no dia 9 de agosto. Vila Capanema, em Curitiba. Atlético Paranaense e Santos, confronto entre brasileiros. O Lúcio Gonzalez furou bonito, só que o Nicão não. O Nicão, com categoria, fez 1-0 para o time do Atlético Paranaense. Lucas Lima abriu para Kaique, ele bateu na saída do goleiro e deixou tudo igual. 1-1, categoria do Kaique. O Bruno Henrique vai marcar o segundo do Santos. O Vitor Ferraz chutou, o goleiro do Atlético, Everton, deu bobeira e o Bruno Henrique completou, virando o jogo 2-1 para o time do Santos. Agora o Bruno Henrique vai servir e o Kaique, noite das letras. Golaço do Kaique, 3-1. O Atlético Paranaense diminuiu, o Matheus ajeitou e o Ederson deixou menor o placar, 3-2 para o Santos. Resultado final, eles voltam a se enfrentar no dia 10 de agosto. E lá em Guayaquil, no Equador, o Barcelona venceu o Palmeiras por 1-0. O gol foi marcado por Jonathan Alves. A bola teve um leve desvio no Bruno Henrique e foi para o fundo do gol. Placar final 1-0, eles voltam a se enfrentar no dia 9 de agosto. O jogador venezuelano do Palmeiras, o Guerra, jogaria, estava na Venezuela, mas teve um acidente com o filho dele aqui no Brasil. O filho do Guerra, o Asael, sofreu um acidente doméstico, caiu numa piscina, o estado do menino é estável. E vários clubes do Brasil, jogadores, se manifestaram pelas redes sociais, dando força ao Guerra. Tá aí o Felipe Melo, também o Vasco da Gama, na sua rede social oficial, o Botafogo, o Avaí, tá aí a Ponte Preta, o Cruzeiro, o Santos, o Flamengo também e o rival o Corinthians. Estamos juntos nesse momento difícil, que a criança se recupere o mais rápido possível, #ForçaGuerra. Esses os destaques dessa quarta-feira no placar da rodada. William.